Ótimo sabadão para vocês, galera. Boa noite. Estamos aqui hoje com o meu amigo Otávio Ora, fazendo aqui o podcast comigo. Estamos aqui com a Helena, terapeuta, né? Tudo bem? Prazer, viu, Helena, receber você aqui hoje. Obrigada. Tá bom? Fala um pouco do seu trabalho pra gente. Então, eu sou terapeuta integrativa. E o que é a terapia integrativa? A terapia integrativa, ela tem um olhar íntegro, corpo, alma e espírito, para que a gente possa entender que nós não somos apenas uma matéria. E muitas dores que nós carregamos são dores da alma. E dentro da terapia integrativa, nós juntamos abordagens para que eu possa entender você e jogar fora o que não é seu. Ah, bacana. Pode. Esse trabalho de terapia integrativa é mais. Você trabalha mais com mulheres, né? Não, eu atendo homens. Homens também? Então é um contexto geral. O seu foco né? hoje é geral, é homem e mulheres. Você tem um trabalho também com mulheres, né? O meu foco são mulheres. Mas algumas mulheres entenderam que o processo que elas passaram, elas gostariam que o marido passasse. Entendi. Então eles acabam se complementando por conta de os dois colocarem para fora bagagens que não são suas. O que está afligindo mais as mulheres atualmente? Essa depressão, essa autoestima baixa? A desconexão com ela mesma. Mulheres que às vezes cresceram ouvindo: você é burra, você não vai dar em nada, você vai chegar a lugar nenhum. Ou então trabalha muito para ter o seu dinheiro. E elas acabam se desconectando da natureza feminina, porque é uma natureza mais sensível. Entendi. Nós somos fortes, porém Deus nos fez sensível. E você faz um trabalho de casal, então? Tem que tratar a mulher e o esposo junto? Deus Mas na maioria dia... eles vão, eles Os vão homens estão abertos para esse tipo de tratamento? Mais do que as mulheres. Mais do que as mulheres, cara. O homem, ele quer se curar e ir embora. A mulher, às vezes, trabalha muito com a reputação. Você recebe no seu consultório elas? Sim, e online também. Online, né? Mas o homem ele não é mais receoso, não? Assim, pra ir assim, eu vou lá no... Parece. Mas como ele entende que o casamento dele pode estar por um fio, ele fala: não, eu quero. E ele se entrega de uma forma muito bonita. Ah, legal. Faz de tudo ali para poder manter, né? Eles conseguem ressignificar até mais rápido do que as mulheres. E quando você faz esse atendimento, você atende o casal ou você atende eles por individual, assim? Individual. Isso tudo começou a partir de mim. Eu precisei viver muitas coisas ruins para poder entender que eu ia muito a evento para procurar cura para o casal. E um dia Deus me deu uma frase: eu não transformo casamento, eu transformo pessoas. E pessoas transformadas irão transformar o seu casamento. Que é a raiz, né? E aquilo ali virou uma chave, porque eu venho de uma cultura, meu esposo vem de outra. A ciência diz que nós temos 50% do pai e 50% da mãe. Você imagina 2 de cada. 2 dele e meu. Então são culturas, são comportamentos diferentes. Quando a gente entende isso, eu não trato o casal, eu trato a pessoa. E o casal, eles vão ficar em paz. Por quê? Porque o problema nunca é no casal, é sempre a pessoa. São culturas diferentes que quando acaba dentro da mesma casa, ela vai se chocar. E quando ela se choca, aí tem a separação. Entendi. Você tem algum problema assim que aparece mais nos casais são parecidos? Que é mais frequente, né? Frequente no casamento? Sexo e dinheiro. Uma vez eu vi um pastor falando, eu não acreditei. Ele falou 5 coisas primeiro no casamento, que acaba o casamento. Eu não acreditei. Eu pensei que ele ia falar dinheiro, né? Aí ele falou que foi a parte sexual. Eu falei: caramba, chegou, assustei. Pensei que seria assim lá pro 3, pro 4. A mulher, ela namora com o que ela admira. Acabou a admiração, acabou o tesão. Entendi. Só que a gente fica procurando coisas para o tesão voltar. Como que o tesão vai voltar se eu não admiro você? Então o homem, ele é visual. A mulher não, ela é emocional. E a gente, quando entende isso, uma chave muda. Só que ainda isso é um pouco fechado para falar no nosso meio. Até na parte do divórcio, parece que a mulher é mais corajosa para pedir. O homem não, né? Eu falo que a mulher, quando chega no limite, chegou. Ela trabalha muito aquilo ali. Então, quando ela chega, é porque ela cansou. Acabou. Eu vi o homem ter na televisãozinha dele lá, o futebolzinho Fica dele. quietinho ali e vai empurrando com a barriga, né? Então, mas esse homem que empurra com a barriga, ele foi empurrado pela barriga da mãe dele, Então, provavelmente. Já é uma coisa já vem de trás. O pai dele já foi omisso, ou ele não teve pai. Entendi. Aí isso tudo vai criando. Reflete, né?
O caráter, a personalidade dele vai juntando uma coisa com a outra. A terapeuta integrativa, ela trabalha na causa. Você chega para mim e fala, eu estou com ansiedade. O transtorno de ansiedade. Da onde vem esse transtorno? A gente não pode trabalhar dando remédio. O remédio, ele é necessário, mas ele não vai tirar a sua dor. Pouco, né? Ele não descobrir a raiz ali, de onde é que foi, onde começou. É olhar para a árvore e entender que tem uma causa. Eu tenho eu vou citar aqui alguns casos, sem falar nome nunca, mas de uma paciente que ela tinha um transtorno de ansiedade muito grande. E achei 2 gatilhos. Um foi quando ela tinha 7 anos, que ela ouviu o pai se suicidar, e o outro é que ela tinha feito um aborto. Então, quando a gente entra aqui, ela começa a se sentir mal dentro do processo, na hora, a gente consegue investigar aonde foi. Na hora aparece a raiz. E a gente entra ali, trata aquela raiz e ela libera a emoção presa. É uma emoção presa. E aonde está isso? Muitas pessoas podem até me criticar ouvindo isso aqui, mas faltou o pai. O pai da destino. A figura paterna. Então era uma família totalmente disfuncional e sem o pai. A mãe muito presente. Então é um conjunto de coisas, não é só uma coisa. Entendi. E você falou também sobre a parte financeira, que eu acho que hoje em dia é um desafio, né? Isso aí para o casal. Para todo mundo, né? Não só para o casal, né? Mas acho que falando de casamento aqui, é o conjugal, é uma parte que influencia muito também, né? Muito, porque a Bíblia vai dizer como poderão ser 2. Normalmente o dinheiro ele tá ligado a eu tenho, ou eu não tenho, eu posso, você não pode, eu faço o que eu quero, eu que trabalhei com o meu dinheiro. Falando, né, do cristão, no mundo espiritual não tem eu, somos nós, é um casal. Então há uma porta ali, né? E se torna há uma porta aberta, aonde eu dou legalidade para que aconteça de não ter. Ainda tem a falta da permissão. Tem pessoas que não se permitem. Essa semana eu estava ouvindo um caso, ela não se permite viver bem, que o marido dela trabalha, trata muito bem essa mulher, mas porque ela teve uma infância muito ruim e a mãe dela é pobre. Então ela não se permite viver um outro nível por conta da mentalidade que ela tem de escassez. Então é algo que precisa ser tratado. É uma crença que ela carrega, eu sou pobre, nasci pobre, vou morrer pobre. Porque as pessoas falam de pobreza no nível social, né? Aquele lugar sem nada. Mas a verdadeira prosperidade, ela está em você, em primeiro lugar, ter paz e equilíbrio em todas as áreas. E isso vai trazer consequência. Como é que eu digo que eu consigo trabalhar? Tem pessoas que ganham 20 mil, ela gasta 30. Por quê? Crenças que ela carrega e faz com que ela gaste mais. Eu conheço um casal, ele teve problema nessa área porque ele era totalmente escasso. Então, quando ele cresceu, ele gastava o que tinha e o que não tinha. Pegava emprestado, foi virando uma loucura. Bomba, né? Então tem uma raiz, a gente precisa eliminar a raiz, tratar essa raiz, para que possa mudar a vida pessoal e a conjugal. A maioria dos seus pacientes são cristãos, né, evangélicos? A maioria. Tem alguns que não. Mas você recebe todo tipo de pessoas? Sim. Aí você já muda um pouco a abordagem? Assim, de cristão ou vai... Não, a abordagem ela é terapêutica. Eu falo de Deus porque eu amo Deus. Então, se ele não gosta que eu fale de Deus, eu pergunto. Eu não vou falar, eu vou trabalhar com a abordagem terapêutica. Mas a abordagem terapêutica com Deus, ela é completa. Entendi. Como você está falando muito em Deus, qual que é a importância dessa conexão com Deus para um casal, ou para uma mulher, ou para um homem que sofra de algum aspectos que você trabalha como terapeuta? Qual que é a importância de Deus na vida de uma pessoa quando que... o casal, do quando casal... o casal já é cristão é mais fácil, né? Essa abordagem que ele falou. Água e óleo mistura? Não mistura. É a mesma coisa. Então, quando eu entendo que casamento é a coisa mais importante da minha vida, eu não vou procurar alguém que não esteja vivendo a mesma fé que eu. Mas eu conheci Deus depois e ele já é assim. Então você ore para que ele mude e tenha um relacionamento pelo menos saudável. A questão, tem pessoas que, por não ter o companheiro na mesma fé, né, porque ela conheceu Jesus depois, aí entra o desrespeito. Quando aí é chato, né?
Isso é Todo desagradável. um respeita o outro, pelo menos dá Sim. pra viver, Porque né? eu posso até estar vivendo como dois, mas o respeito é fundamental. No trabalho tem Independente, respeito, né? na escola tem respeito. Então eu tenho uma mentoria para casal falando sobre isso. Que independente do que você pensa, do que eu penso, vamos nos respeitar. Isso é questão de caráter, pelo menos um pouco de dignidade. Então acabam não se encaixando e não se respeitando. Então, não tem respeito, já acabou a admiração. Acabou a admiração, vai acabando tudo. Até acabar tudo, né? É incrível. Eu tinha um aluno que era ateu, era engraçado, né? Aí ele casou com uma mulher mais jovem, né? Aí um dia eu tô olhando assim na internet, ele na igreja, assim, com o braço levantado, cantando com a esposa do lado. Aí, nossa, hoje você não falou que era ateu, eu te vi lá na igreja, que legal, vocês conversam. Aí ele foi e falou baixinho, não, eu levo ela na igreja, porque na igreja ela fica mais controlada. Tipo assim, as irmãs controlam ela, não vai lá, eu sei que ela não vai aprontar. Aí eu vou com ela, mas ela falou que ele falou que gostava das músicas. Aí eu chamasse as músicas lá e tal, ele... Aí, cara, aí eu falei, legal, eu queria nem pôr na minha cabeça, falei, caramba. Ele achou um ambiente saudável. Porque ele segurava, tipo, né, a galera fica, Sim, ela sim, fica mais controlada, porque ela era muito mais jovem do que ele, né? Aham. Ela bonita, aí ele tinha essa segurança. Ele achou um ambiente que faz bem pra ele e Jesus não lança ninguém fora. Até ele realmente encontrar o que é Ter um verdadeiro. encontro com Cristo ali. Pelo menos ele se dispôs aí, porque ele poderia muito bem falar, não, você pode ir sozinha e eu vou ficar aqui e não quero nem saber. Hein, Helena, nessa parte da autoestima, eu acho que uma coisa que vem afetando muito as mulheres, os homens também, mas as mulheres mais, é a comparação na internet. Isso é Se comparando, terrível. né? Ai, não sei o que e tal. O tal da rede social, Porque a né? gente só mostra as partes boas, Isso, né? é. As partes Comparação. ruins. Ninguém não. coloca Quando o que a é mulher ruim, mais, né? mais jovem, né? Você fala, o cabelo dela, o vestido, o corpo, não sei o que e tal, né? Acho que isso aí vai muito na mente, né, da mulher, né? Eu tenho uma frase que eu digo: quem se compara, para. É. Por quê? Boa. Quem se Uau. compara, para. Muito Eu um bom. dia tive que entender isso. Porque o que eu faço, tem pessoas que podem estar fazendo melhor do que eu. Elas podem ter vivido o processo que eu estou vivendo. Ou tem pessoas que não gostam, às vezes, de ouvir outra pessoa porque ela já está no nível mais avançado. Então a gente precisa entender que cada um tem um nível, cada um tem Seu uma tempo, maturidade, tem o seu tempo. E a comparação vai fazer você ficar lá, caramba, eu vi uma foto dele tão bonita. E todo mundo tá Ele feliz, emagreceu, ele tá rico, ele tá Tá com próspero. uma família bonita, né? Ali tá todo mundo. O famoso comercial de margarina, né? Eu acho que as pessoas, elas se enganam muito, se deixam enganar muito fácil. Porque rede social, igual você falou, as pessoas não postam só o que. Quer dizer, elas postam só o que é bom. O triste. Ou né? aquilo que aparentemente seja bom. Mas ninguém vive uma vida perfeita daquela ali. Né? Assim, não tem como você ser 100% aquilo que a rede social mostra. Aquilo ali não é a pura verdade. Porque existe as coisas ruins da vida, as mazelas que a gente enfrenta, as fases difíceis. Então, se as pessoas olham para uma rede social e usam aquilo ali como um parâmetro, ela está se enganando. Certo? E às vezes ela nem tem consciência disso. Porque ela Exato. veio de um lar que não tinha entendimento, conhecimento, e ela acha que aquilo ali é o padrão. E ela começa a querer aquele padrão. E passa por cima até de alguns princípios. Sim. Para poder conquistar um Aí cobra padrão. o marido, né? Vai dando conflito. Eu ministro um curso na igreja e falo exatamente isso. Tem mulheres que se vendem por conta de um batom, de uma roupa. Então, aonde que nós estamos chegando? Mas isso está ligado à autoestima. Por quê? A autoestima é a estima que você tem de si mesma. E normalmente quem deu essa estima para uma criança foi o pai e foi a mãe. Então, quando falta o pai, quando falta a mãe, o que ela recebeu? Solidão. Ou palavras que destruiu a autoestima dela. Você não vai chegar em lugar nenhum, você não nasceu... Eu escuto cada coisa horrorosas. Você é uma vagabunda, você Isso é vindo isso. dos pais. Vindo dos Nossa, pais. já é pesado, né? Já vi, então já Só que assim, o trabalho que eu faço é... dá um trauma mesmo. Dá um A trauma. pessoa carrega Nossa. aquilo, né? Nossa, Às vezes o pai chegar a falar isso com ele, hein? E isso, um pai que fala isso não pensa no futuro, né? Porque lá na frente aquelas palavras vão desencadeando uma coisa muito pior. E a Bíblia diz que a palavra tem poder, né? Exatamente. A palavra tem o poder de dar vida e de dar morte. Né? Aí Da já vida e da entra morte. uma legalidade no mundo espiritual.
E muitas pessoas hoje estão possessas, agindo como louca, por conta de uma dor emocional. Então, quando existe uma dor emocional, pode entrar ali algo espiritual e perturbar aquela pessoa. Então, não foi ele que entrou à toa, foi uma dor. A dor faz com que você... Eu atendo adolescentes. Então, tem adolescentes que chegam no fundo do poço. E o pai, às vezes, nem me pergunta nada. Eu não vou contar. Mas tem coisas que é necessário ser conversado. Que Só fala pra você, mas não fala pra ele também, não tem? Tem coisas que eu sei que os pais nunca saberão. Então, assim, eu como tenho um filho adolescente, eu falo, Deus me ajuda. Porque eu já vivi muitas coisas ruins. E a gente tem uma próxima geração, né? Que é a de agora. Então, falta afeto. Eu acho que se eu pudesse, assim, resumir, a questão do afeto, a questão da fase de apego de uma criança é de 0 a 2 anos, 3 anos. Quando não tem esse apego com alguém próximo, como o pai e a mãe, ou até uma avó, mas tem que ter alguém para transferir. Uma referência ali. Um contato mesmo, um abraço, que um abraço cura. Acabou. Ela pode trabalhar como eu faço. Ela acolhendo o que ela sente, o que ela pensa, mas faltou. E quando há uma falta, entra outra coisa nesse lugar. Então, quando essa fase de apego não é bem resolvida, entra a questão social. Eu tenho uma palestra para adolescentes, para os pais. A questão social é, ele não gosta de falar com ninguém, ele é muito fechado, ele é muito isso. Quando você vai olhar para a história dele, não teve a questão do apego. Então, um abismo chama o outro. Não tem, isso é ciência. A questão do apego não foi bem resolvida, chega na parte social, ele vai se socializar como? Se ele não falou com ninguém, ninguém abraçou, ninguém beijou. Então, é uma coisa puxando a outra. E essa geração de hoje está totalmente diferente, né, dos adolescentes, né? Muita informação, né? Muita informação e muito celular tempo... na mão, tablet ali direto. Porque tem uma troca, né? Eu preciso trabalhar para dar algo bom para o meu filho. Só que o algo bom para o seu filho é contato, é respeito, é atenção. É o carinho, é o afeto, né? é o afeto. Só que, infelizmente, o mundo te ensina a trocar isso por coisas. Então, eu vou substituindo pessoas por coisas. E eu acho que até na parte intelectual, apesar de... hoje o mundo está muito globalizado, a internet está tudo muito acessível. Porém, a sede por conhecer, por buscar coisas novas, eu acho que não tem como antigamente. Uma coisa que eu né? tô notando, Otávio, até na minha geração, eu sou músico, né? Eu sou pianista. Eu ficava o dia todo estudando assim no quarto, né? Não tinha muito entretenimento, né? Não tinha celular, tablet, internet. Só botava uma fita ali, um disco e ia estudar os livros. Hoje, para me segurar um aluno uns 50 minutos é difícil. Tem foco, aí quer pegar no celular. Eu falei, calma, rapaz, vamos. Eu me lembro que eu ficava uma tarde todinha escutando um disco, sabe? Pegava um disco assim de algum músico que eu gostava, passava a tarde todinha escutando o disco, horas assim, naquela paz, aquela calma. Hoje, rapaz, é o TikTok, né? A quantidade de... Para escutar um minuto é difícil, cara. Um minuto, escutar uma música, passa para outra. Hoje, pra você ver, hoje o WhatsApp ele tem a função de você avançar a velocidade da voz. Não tem porque a pessoa não perdeu a paciência, perdeu a vontade de querer. Muita informação, né? Então hoje tudo é mais fácil. Então entra esse ativismo, mais as minhas carências. Aí acontece o quê? Doença emocional. Até essa parte erótica, né, da pornografia, tá tudo na mão deles. É uma necessidade, todo ser humano tem necessidade de afeto e de aprovação. Então, quando você não é aprovado pelo seu pai, pela sua mãe, você vai buscar alguém que vá falar, cara, você é o máximo. Você é o máximo. E o adolescente vai se perdendo dentro daquilo ali. Ele se perde. Dependendo, ele se perde ou ele se acha, exatamente. Entendi. Porque existe, né, esse caminho que eu posso te levar até a Deus, mas dependendo do outro caminho eu posso te levar para o inferno e viver aquela situação de rua como essas pessoas vivem hoje. Você vai olhar essas pessoas de rua normalmente, quando você escuta tem uma dor muito grande. Então, outra coisa... mal resolvido, né? Outra coisa até que eu ia falar é que eu não trago culpa para os pais. Os pais têm uma história e nós entendemos isso
E tem algumas adolescentes que falam assim, caramba, eu me trato com psicólogo há tanto tempo e eu nunca tinha parado para pensar nisso. A primeira coisa que eu faço, primeiro, porque eles não foram culpados, cada um dá o que tem. Sim. Então, seus pais, eles deram aquilo porque eles receberam. E vem uma visitação, assim, eu vou fazendo, meu pai fez, minha mãe fez, e de comportamento que você não percebe. Existe a herança emocional, dependendo de como foi a minha gravidez, o que eu senti, o bebê recebeu. Até isso, hein? Até isso. É incrível, né? E assim, tem um dos atendimentos que a gente faz essa sessão, tem pessoas que sente tudo que a mãe sentiu. Depois ela vai pesquisar, ela fala, olha, minha mãe falou que aconteceu isso, isso, isso e isso. E na hora que a gente acessa essa consciência do bebê, ela grita, ela chora. Você usa umas técnicas, né? Sim, são técnicas que nós usamos para acolher a vulnerabilidade. Todas as vezes que eu não quero acolher a minha vulnerabilidade, eu estou dizendo assim para mim, problema, vamos continuar vivendo de qualquer jeito. Então, a mídia, ela faz isso com a gente, né? Ei, você pode ser a foto da margarina perfeita. Então, eu até falo para todas as mulheres que eu atendo, cuidado com o que você posta. Porque você pode estar postando, alimentando a família perfeita, e a outra mulher que não chegou nisso, ela vai se sentir frustrada. Ou ela separa, ou ela vai viver apenas invejando você. Então tem muita mentira. Como eu atendo, eu vejo que tem muita foto que é mentira. Mas ela traz aquilo ali porque a foto ficou bonita. E tá tudo bem. Mas não precisa sustentar a família perfeita, porque a família perfeita só existe no céu. Aqui existe uma família funcional, onde você faz a sua parte como homem, eu faço a minha parte como mulher. Aí tem respeito e tem carinho. Fora isso, é algo que não faz... É algo insustentável. Uma hora não vai dar certo. E quando chega o divórcio, assim, eliminar os danos, assim, o mínimo possível para os filhos, o que você aconselha pro casal? Ser honesto. Porque chega um ponto assim que eles, não, vamos separar mesmo, não tem jeito, acabou. Insustentável, né? Ser honesta. E quando se tem filhos, eu acho que é ainda mais difícil, né? Como eu atendo adolescente, a maioria chega e fala assim, eles brigam, eles discutem, eu sei de tudo. Mas eles fingem que eu não sei de nada. Eles são espertos, não são? E aquilo ali, pra mim, é bom até como uma experiência, porque eu tenho filho adolescente. Então eu falo, meu Deus, eu já sempre tratei o meu filho assim, sendo honesta. Não tá bem, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Só que assim, poupando também, porque ele não tem maturidade para entender tudo. Mas quanto mais os pais escondem, pior é. Ou a gente entra em dois extremos. Ou eu falo tudo, eu não falo nada. E ele tem ali o entendimento que ele quer. E isso adoece também. Adoece, mesmo ele sabendo da verdade. É melhor ser honesta, falar, pô, olha só, a gente tá passando por isso, por isso, por isso. A nossa casa não é perfeita, isso pode mudar. Mas quanto mais você esconde, ou quanto mais você fala tudo, essa criança pode se sentir revoltada, tanto com o pai quanto a mãe. E passa a desonrar, passa a desrespeitar. Então a palavra é equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio e ser honesta. Ser honesto. A honestidade, ela ainda tem lugar de cura. Você vê que quando entra nesse caminho, você consegue resgatar e ter uma restauração familiar. Quando não tem isso, fica fingindo, o adolescente está revoltado, situação, né? Ele está com raiva, então alguém ofereceu alguma coisa para ele na escola, ele vai receber. Entendi. Então sua terapia integrativa que você fala, né? Ela abrange todas as áreas, né? A especialidade que eu tenho é terapeuta especialista no emocional feminino. Por que no emocional feminino? Porque até na semana que nós estamos menstruada, acaba com a gente. E as mulheres acham... E acaba com nós homens muda também. muito, né? Oscilação, 24 horas, cada dia... O humor vai e volta e... Então... E quando a pessoa casa muito novo, não sabe isso, principalmente o homem, né? Não entende, vai ficando mais velho, ele vai entendendo. E cada semana a mulher é de um jeito, Você vai aprendendo a lidar, né? 4 ciclos. Verão ali, tá, né? Bem, aí depois vem a primavera, depois vai ficando mais escuro, aí você tem que ir entendendo, né, tal. Deus é perfeito. E nisso, quando é acolhido, é libertador. Vou dar um exemplo da semana que você está menstruada. E no caso, as mulheres. É uma semana que você fica um pouquinho mais... eu tô assim... Sabe pra que isso? Pra você olhar pra dentro de si e falar, tem um comportamento em mim que eu não gosto.
E na semana que você está mais alegre, você não vai conseguir falar isso. Então Deus permite que você precisa jogar aquela roupa furada fora, é na semana que você está menstruada que você joga fora. Existe um porquê. Quando você começa a estudar e entender, mas antes disso você fala, caraca, a mulher... Eu escuto muitas mulheres falar, a mulher nasceu para sofrer, que inferno. E ela acaba amaldiçoando o que é bênção. Então, na semana que a mulher está menstruada, que é a TPM, você pode parar e se acolher. Eu não quero fazer nada hoje. Tá tudo bem. Tudo bem, né? Não é o mês todo, é um dia, 2 dias. Só que não. Como ela não foi ensinada a olhar para as vulnerabilidades, para a autoestima dela, ela começa a amaldiçoar o que não é ruim. Então é falta de conhecimento. Deus diz, né? E por falta de conhecimento, o povo... Então, muitas pessoas estão se perdendo. Eu sempre falo isso. Às vezes eu faço alguns encontros, ou não é sempre, ao domingo à tarde. E as coisas que eu mais escuto é, eu não posso que eu vou para a igreja. E na segunda ela continua doente e atormentada. Vai para a igreja, sai Ela vai para a igreja, mas ela não entende que ela precisa sentar para aprender sobre o mundo dela. Não é só sobre o que é falado ali. O que é falado ali te ensina a tudo, porque fala de Deus. Mas as pessoas estão acostumadas com fast food. Eu vou lá, recebo e na semana é só vitória. Só que essa só vitória às vezes é uma mentira. É verdade. E depois é só derrota, porque ela não tem conhecimento, ela não senta para estudar, ela não senta para ler. E ela acaba vivendo uma vida de internet. Então tem pessoas, uma palestra, quando eu vou dar, eu já ouvi isso, mas você sabe o que é isso? Não, já ouvi. Então muitas pessoas, elas se acham porque acham que já ouviu, mas elas não têm fundamento nenhum. E não conseguem aplicar. Porque quem ouve tudo não aplica nada. É verdade. E se a gente tivesse a capacidade de aplicar tudo aquilo que a gente ouve, talvez a nossa situação seria muito diferente, né, do que é. O que a gente precisa voltar é o ensino. O ensino, ele liberta, ele salva, ele cura. É por isso que quando você senta... E assim, eu sou uma superação disso, porque eu vim de um lar disfuncional, não tive pai. A minha mãe trabalhava muito. Seu pai... Não conheço. Nunca conheci. Caramba. Aí já é um baque pesado, não é? É um baque pesado, porque você se permite a viver com qualquer tipo de relacionamento. Eu só conheci Jesus. E só fui... Seu padrasto, você tinha padrasto? Tive. Foi bom pra você? Mais ou menos. Não foi tão legal assim, não. Bom. Era até uma pergunta que eu ia te fazer. O que te levou a chegar nessa profissão, as minhas dores, a trabalhar com isso? As minhas dores. Eu, muito nova, eu acho que com 20 anos ou 21, eu conheci uma pessoa que é o meu atual esposo hoje, e conforme foi passando, eu percebi que não estava nada bom. E eu olhei para dentro de mim e eu entendi que eu tinha muitas dores emocionais. Só que assim, você olha, mas como você não tem conhecimento nem ninguém para te ensinar, você, um dia vai mudar, um dia vai mudar. Você já conhecia Jesus? Não. A dor do casamento me fez encontrar com Jesus. Na verdade, ele que encontrou comigo, né? Que a gente é incapaz. Mas aí eu conheci Jesus e falei assim, vai ficar melhor. Na época eu tinha uma mãezinha de oração, isso eu tinha 25 anos, eu acho. Eu tinha uma mãezinha de oração e ela falava, minha filha, ele vai mudar, minha filha, ele vai mudar. E ele não mudava. E aquilo foi me adoecendo. Eu trabalhava muito, porque ainda tem isso. A mulher que não tem pai, ela é uma mulher forte. Ela tem que dar conta de tudo, ela tem que fazer tudo. Porque o pai é a figura da proteção. Me faltou proteção, eu vou extravasar em algum lugar. Então, eu trabalhava muito. E aos poucos eu comecei a adoecer. Teve uma vez que esse meu braço aqui, ele começou a ficar dormente. E eu fui parar no hospital nessa noite. Tudo psicológico. Eu tomei um Rivotril e eu não Deus. dormi nessa noite. Fui parar na emergência. E depois daquilo ali eu falei, Deus, eu não tô mais aguentando. Eu não tinha nem 30 anos ainda. Eu falei, Deus, eu já não tô mais aguentando. E ali eu comecei, foi com 27 anos. Eu já conheci Jesus com 27 anos. E eu comecei a buscar mais ao Senhor. E conforme eu ia buscando, quem bate, né, encontra. E ele todo dia começou a se encontrar comigo. E ele foi falando comigo. Eu comecei a ouvir a voz, discernir que Deus falava comigo. E eu entendi que eu estava sobrecarregada. Mas como não ficar sobrecarregada? E Deus foi me ensinando a largar uma coisa de cada vez, a olhar para mim. E 2017 foi quando começou, assim. Eu parei de trabalhar, eu fechei o salão que eu tinha na época.
E eu comecei em 2018. Eu comecei a olhar pra mim. E quando eu olhei pra mim, eu vi que eu tinha dores terríveis. Eu não entendia como foi criada, mas ao mesmo tempo eu conheci um curso lá em São Gonçalo, que é um curso de aconselhamento, cura e libertação, chamado CIAL, que ele foi um divisor de águas para mim. Ele me ensinou o que é dor emocional, espiritual, o que era da alma, o que era do corpo. E cada dia que eu ia e voltava para esse curso, eu falava assim, meu Deus, eu não sei como que eu tô viva. Tem pessoas que estão mortas e vivas ao mesmo tempo. Um E zumbi, nisso, né? desse Um processo, zumbi. o seu esposo acompanhou durante todo esse processo ou ele- No início, parte no da- início ele continuou vivendo o mundo dele e eu vivendo o meu. Uhum. E um dia, Mas te respeitava, né? sim, pela misericórdia do Senhor, ele foi alcançado. Só que aí é onde entra outro erro que muitas mulheres acham. Ah, ele foi alcançado, ele tá salvo e tá curado. Ele tá salvo, mas ele precisa passar por um o processo processo de dele, né? desconstrução moral, de desconstrução de De caráter. arrependimento. E foi nessa parte que eu fiquei chocada. Porque eu falei, poxa, ele já tá salvo, levantou a mão para Jesus, agora é só a vitória. Só que Não, não. né? Pelo contrário, né? Tudo pelo. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? E eu comecei a entender. E eu tive que viver. O que eu vivo hoje, eu tive que viver na minha pele para entender qual é a dor que essa mulher carrega. Porque muitas mulheres acham que vai para a igreja e que tudo vai mudar. Não, esse homem precisa querer mudar. Ela precisa querer ser Até transformada. porque o Senhor não vai te forçar uma A coisa. nada. Caráter você aprende de Ele bate na infância. porta, você abre se Então tem muitas pessoas confundindo as coisas, acham que tudo é Deus que tem que fazer. Não. Deus te dá a oportunidade de você querer ou não. Uhum. E foi um processo muito difícil. Foi um processo que eu cheguei no vale da sombra da morte para poder entender que eu estava até colocando o meu marido no lugar de Deus. Um dia eu orando, Deus falou isso comigo. Você coloca ele no meu lugar. Eu falei, mas é a questão de submissão. Não, submissão não é isso. E aí já dá uma outra história. Uhum. Porque a gente entende que submissão é ele manda e eu obedeço. Não, submissão é uma missão junto. É você está na mesma missão, Mesma sobre a missão, né? E ele não tinha missão. Então qual era a minha missão? Me submeter ao que ele queria. Uhum. E o que ele queria para mim me machucava. Então eu aprendi a me submeter a Deus para tentar conviver com ele. Não tinha submissão, tinha convívio. E isso foi me trazendo entendimento, conhecimento, para eu sair do lugar da dor que eu vivia, que veio a partir dele, mas foi construída na minha infância. E isso foi libertador para mim. O que era ruim se transformou em algo bom, porque eu trouxe conhecimento para minha vida. E você, como você viveu isso, pra você passar é bem melhor, né? É Porque fácil. você já veio Você do- esteve da naquele prática, lugar, né? né? Você esteve Quando eu nesse lugar. falo isso para algumas mulheres, eu quero que meu marido faça isso, faça aquilo, eu falei, cara, tu não é Deus. E segundo, cuida de você, porque senão você vai adoecer. Elas reclamam mais do marido dele sendo evangélico na igreja. Ah, ele não faz isso, o quê? Mas você fala o quê? Assim, coisa de casa, ou é o tratamento dele com ela, do carinho. É isso. São tantas É tudo coisas, junto, né? mas o primeiro ele não. Porque a palavra de Deus nos ensina, e muitas pessoas batem nesse conteúdo, que a mulher, que o homem é o cabeça e a mulher é submissa. Só que, por entenderem errado, a gente acaba não vivendo o que é verdade. E, ele não é o cabeça. Tudo bem, se submete a Deus e conversa com ele. Mas uma coisa que eu notei hoje é que as mulheres estão um pouco diferentes, né? Elas não aceitam tanto. Não é? A verdade liberta. Então, quando você conhece a verdade, você sabe que aquele não é o seu lugar. Então, se não é o seu lugar, você não precisa se submeter àquilo. Você precisa se submeter a Deus e respeitar Ainda a mais quando pessoa. começa a ganhar dinheiro, né? A mulher até ganha mais do que. Aí, Mas independência, esse ar de independência. é. Principalmente quando a mulher Mas aí ela pode tem entrar, o seu próprio recurso financeiro, né? ela pode Mas já entrar por isso, dois que a lugares. maioria, né? As mulheres mudaram muito, né? Ela pode entrar por dois lugares, entender, se submeter e Deus mudar, ou ela pode entrar e se Uhum. machucar, porque ela vai bater de frente. Quando bate de frente, dá ruim. É. Não, mas foi top demais. Aprendemos muito hoje, viu? Não, deu Tirou uma muita aula, dúvida, uma assim. aula pra nós. Pra finalizar, Helena, eu queria que você deixasse uma palavra assim para as mulheres, essa mulher que tá oprimida em casa, depressiva, assim, perdida, né? Passando Sim, por uma situação. Uma situação, não sabe o que fazer, tá, né? Ou até mesmo com o esposo, com o O marido, esposo, né? Tá ali pra divorciar, pra É, jogar tudo pro ar, né?
Uma A palavra palavra assim, que eu deixo é. A Bíblia vai dizer, né? Ame o seu Deus acima de todas as coisas. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu só consigo amar você quando eu amo a minha vida. E o dia que esse versículo fez sentido pra mim, eu comecei a olhar pra mim e falar: caramba, eu não me amo. Eu descobri que eu era altamente grosseira. As pessoas falam assim: nossa, você é assim, você já foi isso? Já fui. Mas por quê? Porque eu me desconectei da minha verdadeira identidade. Nós somos únicas diante de Deus. E quando essa mulher se desconecta porque a infância dela foi ruim, ela acaba gerando nela dores. Então, para mudar isso, ela precisa se conectar com a natureza feminina que Deus deu para ela poder suportar o outro. E às vezes, o que precisa fazer? Equilibrar. Porque você veio do seu pai e da sua mãe. Quando te falta a figura paterna, você fica um pouco mais puxado para sua mãe. Quando te falta a figura materna, você fica um pouco mais masculinizado. Então eu equilibro a minha parte materna, equilibro a minha parte paterna. Isso é libertador. Só que como não tem conhecimento, né? Eu mesmo nunca consegui gravar um vídeo para falar sobre isso. As mulheres acham que isso é místico, mas não é. Equilibra a sua vida, tenha paz com você e ame primeiro a Deus, depois você, para você amar o próximo. Bacana demais. É isso. Então é isso aí, galera. Foi muito bom te receber aqui, viu, Helena? Eu que Aprendemos agradeço muito. por ter essa oportunidade de falar isso. Galera, ótimo sabadão pra vocês. Abração, viu?